E meus queridos, de volta aqui agora para a gente discutir um pouquinho sobre Emile Durkheim. Nasceu em 1858 e falece em 1917. Emile Durkheim é francês, positivista, que dá continuidade àquela escola lá kantiana. Então ele vai pensar o trabalho muito nessa perspectiva positiva, diferentemente de Marx, que nós discutimos anteriormente. Então, lembrando que para Marx o trabalho ele gera divisão social. Então, eu disse, quando estava discutindo Marx, que o trabalho para Marx gera divisão e que para Durkheim traz coesão social, ou seja, uma organização social, não gera divisão. Para Durkheim, a crescente especialização do trabalho trouxe uma forma superior de solidariedade e não de conflito. Preste atenção que é justamente o contrário do pensamento de Marx. Para Marx, quanto mais especialização da mão de obra, quanto mais industrialização, mais divisão social, mais as classes sociais iam ficar separadas. Para Durkheim é justamente o contrário. Quanto mais divisão do trabalho, mais coesão social. O que é essa? Quanto mais divisão do trabalho, ou seja, quanto mais a sociedade ela é dividida socialmente do ponto de vista de profissões, mais coesão vai trazer para a sociedade, segundo Emile Durkheim. Então, Durkheim ele tem uma visão muito positiva do trabalho. E aí ele vai dizer que essa divisão do trabalho vai gerar duas formas de solidariedade. E aqui solidariedade aqui não tem a ver com solidariedade no sentido de boa ação, disso que nós estamos acostumados aí no dia a dia, não. É uma outra solidariedade aqui em uma outra perspectiva, mais nessa perspectiva de coesão social. Aí nós temos, segundo Durkheim, tem duas formas de solidariedade. A solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica ela se dá nas sociedades mais primitivas, pré-capitalistas. Então é uma sociedade que não ainda tem um grande nível de divisão do trabalho. Olha, então para Durkheim, solidariedade mecânica é o que une as pessoas. O que une as pessoas não é o fato de uma depender do trabalho da outra, mas a aceitação de um conjunto de crenças, tradições e costumes comuns. Ou seja, Durkheim está se referindo aí a essas comunidades que ele chama de pré-capitalistas, que são menos industrializadas ou não são industrializadas, e aí um tipo de solidariedade, que é a solidariedade mecânica, onde todos pensam praticamente do mesmo jeito, do ponto de vista social, do ponto de vista religioso. Nessas sociedades onde há a solidariedade mecânica, a divisão do trabalho ela não ainda se dá no nível social, mas ela ainda se dá no nível sexual, ou seja, homens e mulheres têm atividades distintas em uma sociedade cuja solidariedade mecânica prevalece. Então nós estamos falando de sociedades aí ainda muito primitivas no pensamento de Durkheim. A outra forma de solidariedade que Durkheim estabelece é a solidariedade orgânica. Esse tipo de solidariedade ela se dá em sociedades muito mais complexas, muito mais industrializadas. E aqui há uma divisão do trabalho muito intensa, ou seja, são sociedades complexas, vamos pensar aí nas grandes capitais, nas grandes cidades, onde há uma diversidade de profissões, onde há uma diversidade de religiões. Então, quanto mais industrializada a cidade, a sociedade, mais vai haver uma divisão social do trabalho. Então, está dando aqui para entender que divisão do trabalho seria o nível de industrialização da sociedade, ou seja, uma sociedade que é muito industrializada e que aí diversas profissões. O que vai caracterizar então essa divisão social é o número de profissões que estabelece nessa sociedade.
Então, assim, imaginemos uma grande cidade, quantas profissões não há em uma grande cidade, e também a interdependência entre essas profissões. Então, é o pedreiro que depende do dono da indústria, que depende do médico, que depende do professor, que depende do gari, que depende da cozinheira, que depende da... Então, é essa dinâmica de interdependência entre as profissões que vai caracterizar a solidariedade orgânica. Nessa solidariedade, o que une as pessoas é a necessidade que umas têm das outras, em virtude da divisão social do trabalho. Então, quanto mais divisão social do trabalho há, mais há uma dependência entre as profissões. Só para a gente entender aqui, nós tivemos há um tempo atrás a greve dos caminhoneiros. Então, uma profissão deixou de exercer a sua atividade, virou um caos. Esse caos social, Durkheim vai chamar de anomia, ou seja, uma anormalidade, é uma doença, a sociedade está doente, porque para Durkheim o trabalho ele vai além das questões econômicas, como Marx sinalizou. Para Durkheim, o trabalho ele é formador de caráter. Então, o trabalho, pelo fato de ser Durkheim ser positivista, ele tinha também essa visão muito positivista do trabalho. Então, o trabalho extrapola essa questão econômica e perpassa para as questões morais. Então, para Durkheim, o trabalho ele é formador de caráter. Por isso, todos, segundo Durkheim, têm que exercer a sua profissão de forma que mantém a sociedade aí com uma certa coesão, com uma certa organização. E aí a gente finaliza então aqui com Durkheim essa nossa discussão sobre capital e trabalho. Valeu!